Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem com vocês? Oh, que bom. Então, hoje nós faremos um estudo a respeito do nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Bem, todos já o conhecem. Alguém o conheceu pessoalmente e está aqui no salão? Muito bem, um privilégio. Um grande trabalhador da obra do Cristo. Dentro desse estudo, após concluí-lo, eu coloquei esse título, Um espírita na teoria e na prática. Chico Xavier, vamos passar um pouco pela biografia. Eu sei que todos conhecem, mas é importante que talvez exista algum detalhe que não seja do nosso domínio. Todos já sabem, que ele se chamava Francisco de Paula Cândido e depois passou a utilizar o nome Francisco Cândido Xavier. Ele nasceu em Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910. Filho de João Cândido Xavier, que era um vendedor de bilhetes de loteria, e de Maria João de Deus, uma dona de casa católica e piedosa. Quem já assistiu o filme a respeito da vida de Chico Xavier se lembra bem de alguns detalhes. E desencarnou em dia 30 de junho de 2002. Bom, como eu disse, seu nome de batismo era Francisco de Paula Cândido, em homenagem ao santo do dia de seu nascimento, São Francisco, e depois foi substituído por Francisco Cândido Xavier e começou a psicografar os livros, oficializando essa mudança em 1966, logo que ele fez uma viagem aos Estados Unidos justamente para divulgar a doutrina espírita. A primeira infância de Chico não foi fácil, não foi simples. Também conhecemos passagens da sua vida por meio de escritos a respeito da sua biografia e também por meio do filme. Mas as suas primeiras manifestações aconteceram quando ele ainda tinha 4 anos de idade, em 1914. E interessante que ele respondeu ao pai sobre ciências durante uma conversa com uma senhora sobre gravidez. Então, muito pequeno ainda, na fase dos 4 anos, quando as crianças perguntam por quê, por que isso, por que aquilo, por que chove, por que o sol é quente, Chico já dava respostas profundas e científicas. E ele já dava demonstrações de que era uma criança diferente, Dizia ver e ouvir os espíritos e conversava com eles. Evidentemente, desacreditado nessa idade. Dos 5 aos 14 anos, então a sua mãe faleceu. E, como era de costume em algumas famílias desfavorecidas economicamente, naquele período se distribuía os filhos com os tios, com as madrinhas, E Chico foi criado pela madrinha famosa por suas maldades, As maldades que fazia com ele. E o pai casou-se novamente. A madrasta encaminhou o Chico para a escola. Em 1922, ele ganhou um concurso de redação. Então, vê-se que ele já tinha uma facilidade para se utilizar da pena e colocar ideias, sejam essas ideias dele ou ideias inspiradas. Aos 13 anos, aos 13, adolescência, o pai quis interná-lo no hospício. Provavelmente, como todos passamos por problemas de comportamento na adolescência, imagine o Chico com a mediunidade que tinha, começando na adolescência. Sem mediunidade, os adolescentes já são ótimos, imagine com mediunidade. Aos 14, então, ele começou a trabalhar numa fábrica de tecidos. Naquela época, o trabalho infantil não era ilegal, então os meninos começavam a trabalhar muito cedo. Então, aos 17 anos, ele teve o primeiro contato com a doutrina espírita. Como muitos, às vezes, têm esses primeiros contatos em função de fenômenos ou problemas de saúde ou em razão de dor, mas muitos vão até a doutrina espírita por amor.
Em 1927, devido à obsessão de uma irmã, Chico foi aconselhado por um amigo a estudar o Espiritismo. Aos 18 anos, a sua mãe lhe recomenda ler as obras de Kardec. Nesse momento, então, a recomendação de sua mãe desencarnada, então. Ele fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga e psicografa pela primeira vez 17 páginas. As páginas seguintes foram publicadas no Jornal do Rio de Janeiro e no Almanaque de Portugal. Então, Chico, crescendo, começou a trabalhar como escriturário e ali trabalhou por um bom tempo. O primeiro livro que Chico publicou, que foi publicado pela FEB, foi esse, O Parnaso de Além Túmulo. Mas muito antes desse livro, os primeiros escritos, as primeiras páginas escritas por Chico, e ainda com sua letra, estão nesse livro, chamado mesmo O Primeiro Livro, que ele vem em cores, em fotos. São fotos, ou seja, são imagens, o original, né, uma raridade. Esse não é original, muita calma, tem ali na livraria, com a letra do Chico, né? A própria letra e algumas psicografias iniciais suas, já algumas inspiradas por Cruz de Souza, Augusto dos Anjos, né? Então, tem essa obra que eu trouxe para vocês, para mostrar que, dentre tantas obras de Chico, as suas primeiras mensagens, seus primeiros escritos, não estão nesses outros livros que nós tanto conhecemos. Tá? Então, Chico trabalhou como escriturário. Aos 20 anos, ele publicou, então, esse Parnaso de Além Túmulo, que eu acabei de mostrar para vocês, que é uma coletânea de poesias ditadas por espíritos diversos, poetas brasileiros. Então, a primeira experiência com a publicação de uma obra, né, que é o Parnaso, surge em meio a algumas controvérsias, inclusive com alguns problemas de direitos autorais. Né? Aos 21 anos, recebe as primeiras orientações de Emmanuel, que ele informa sobre a sua missão de psicografar. E, na verdade, Emmanuel assustou um pouco, né, porque ele disse 31 livros. E por que ele precisaria escrever, como seria essa psicografia, e só exigiu dele 3 condições que, na verdade, são condições para se fazer qualquer trabalho digno. Disciplina, disciplina e disciplina. Né? Penso que essas 3 palavras aí são um sustentáculo para qualquer obra que começarmos. Bom, acontece que, 2 anos depois, aos 23, Chico desenvolve catarata. E, por isso, em muitas fotos, ele aparece com um óculos escuros. Ele mesmo dizia que era uma falta de caridade com o olho alheio ficar, né, com o olho... Então, ele usava esse óculos escuros. Paralelamente, as ofertas de fortuna, né, diziam que ele recebia uma fortuna por todos os livros que publicava, né, foi até acusado de ficar rico às custas desses livros, e, na verdade, foi provado que toda a renda dos livros ia para as obras da Federação e, principalmente, para as obras que Chico tinha. Claro, foi visto muitas vezes como um charlatão, mas aquilo que ele fazia e aquilo que ele era diziam exatamente o contrário. Né? Fred Figner deixou em testamento a sua fortuna a Chico, que foi toda convertida em alimentos e doações para as pessoas necessitadas da cidade. Bom, um livro muito importante e interessante foi Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que lhe rendeu um processo judicial, porque a família de Humberto de Campos, né, que ele chamou de Irmão X, posteriormente, o acusou de plágio, ou seja, que ele não poderia utilizar, então, o nome do escritor.
Bom, aos 22 ele ingressa no serviço público como auxiliar de serviços no Ministério da Agricultura. E enquanto funcionário público, é importante registrar que ele não tinha faltas e fazia muito bem o seu trabalho lá como escriturário. É bom saber, né? Então ele não misturava as coisas. Aos 33, olha só, ele psicografa Nosso Lar. Esse é um dos livros psicografados por Chico Xavier, com o maior índice de leitura, né, de aquisição, lido tanto por leitores espíritas como não espíritas, o primeiro de uma série de várias passagens ditadas por André Luiz. Os irmãos também conhecem bem pelo filme, né? Então, a partir, principalmente dessa obra, Nosso Lar, a imagem de Chico Xavier passa a crescer e torna-se uma figura pública onde atores, personalidades políticas vão até Chico para se aconselharem com ele, né? Pessoas de todo mundo procuram em busca de curas, de mensagens de familiares desencarnados, né? E aí passa a transformar a pequena cidade de Pedro Leopoldo em um local de peregrinação. Evidente que o Centro Espírita de Chico continuou sendo aquela pequena casa, aquele pequeno salão. Quem esteve lá pessoalmente viu que é um salão muito pequeno, muito simples, humilde, e ali ele continuou até a sua última psicografia. Bom, aos 48 anos, Chico é acusado de falso médio pelo sobrinho alcoólatra, né? Agora, quem é essa pessoa para acusar uma pessoa como Chico Xavier de falso médium, né? Nesse período, ele conheceu o jovem médico e médio Valdo Vieira, e com ele psicografou diversas obras, e mais tarde, Valdo Vieira se afastou para desenvolver a sua teoria de projeciologia. Então, aos 49 anos, Chico mudou-se para Uberaba. Então, vejamos. Bem, em instalações humildes, Uberaba tornou-se o centro de peregrinação informal. Então, as pessoas iam diariamente, né? Uma vez por semana também. Ele ajudava no fornecimento de alimentos, agasalhos. Todas as doações que ele recebia, ele convertia em doações. Caravanas, ônibus do Brasil, do exterior, vinham para visitar Chico, para receber mensagens dele, né, em busca de contato com um parente falecido. E dentro das suas atividades, é evidente que Chico deixava bem claro que a sua condição era de um humilde servo, de uma pessoa que veio para servir. Então, em momento algum, ele buscou privilégios ou quis ser uma figura notória, né? No exterior, aos 55 anos, Chico e Valdo Vieira viajaram para Washington, nos Estados Unidos, e, com a ajuda de Salomão Haddad, presidente do Centro Christian Spirit Center, e sua esposa Phillips, estudaram inglês e lançaram o livro Ideal Espírita com o nome de The World of Spirits. Isso significa que Chico Xavier também, assim como faz Divaldo hoje, tentou levar a doutrina e levou a outros países. E hoje, então, nós temos centros espíritas nos 5 continentes. A doutrina é levada não da forma como é vista hoje na França. Interessante que a doutrina espírita no Brasil teve um cunho muito mais de teoria e prática do que somente interesse na fenomenologia, nas manifestações. E isso fez com que as pessoas que buscam as verdades de Cristo por meio do estudo da doutrina espírita, organizada, codificada por Allan Kardec, isso fez com que nós transformássemos essa mensagem, essa missão, essa lição do Consolador em uma forma de se viver, e não somente mais um estudo.
Aos 60 anos, então, Chico participou do programa Pinga Fogo, os irmãos devem ter visto, de grande audiência na época, e a sua popularidade no Brasil ficou mais conhecida ainda. Com a saúde frágil pela catarata, angina, ele continuava a ajudar as pessoas pobres com dinheiro de vendagem de livros e criou uma fundação, sendo essa fundação existente até hoje. Em 79, uma de suas cartas é utilizada em um tribunal como documento para livrar de um processo um preso, né? O caso aconteceu aqui em Goiânia. José Divino Nunes foi acusado de matar o melhor amigo, Maurício Henriques, e foi inocentado pelo juiz. O Dr. Ismar Stulano, ele organizou um livro com várias cartas psicografadas que foram utilizadas em processos judiciais. Essa não foi a única, há diversas. E foi inocentado pelo juiz, que aceitou como prova válida, né, entre outras que também foram apresentadas pela defesa, ou seja, um depoimento da própria vítima já falecida através da psicografia de Chico, e em que afirmava ter sido um acidente. Não que os juízes aceitem qualquer carta, né, mas, dependendo do conteúdo, é possível. Bom, aos 70 anos, seu nome foi proposto para receber o Prêmio Nobel da Paz. Não recebeu, mas foi bom porque suas obras, né, a sua figura, a sua mensagem, a sua imagem pessoal de pessoa caridosa foi divulgada para o mundo inteiro, né? Aos 80, ele já havia psicografado mais de 400 tipos de livros. E em números de 50 milhões de livros espíritas circulantes no Brasil, 15 milhões eram atribuídos a Chico Xavier e 12 milhões a Kardec. Por isso que eu chamo de espírito na teoria e na prática. Aos 84 anos, é acusado de secretário dos fantasmas. Ó, se nós pudéssemos ter esse privilégio, né? De ficar milionário com os livros, tendo arrecadado mais de 20 milhões de dólares. Que fortuna, hein? A FEB respondeu que o dinheiro das obras era todo revertido à caridade, e continua sendo. Bom, aos 92 anos, Chico então desencarna, vítima de parada cardiorrespiratória. Familiares afirmam que este pediu a Deus para morrer em um dia que os brasileiros estariam muito felizes e que o país estaria em festa. Por isso, ninguém ficaria triste. Então, sua morte aconteceu após a vitória do Brasil sobre a Alemanha na Copa de 2002. Aí, de lá para cá, o Brasil não ganhou mais da Alemanha. Bom, vamos lá. Nos filmes. Em 2 de abril, então, de 2010, data em que Chico Xavier completaria 100 anos, estrelou o filme Chico Xavier, o filme. Seguiu-se também com muito sucesso o filme Nosso Lar, já estão filmando o 2. As Mães de Chico também é um filme que relata histórias de mães que foram consoladas, né, pelas cartas de Chico. E provavelmente aqui nesse auditório também pode ser que tenha alguém que tenha sido consolado, né, com alguma carta. Enfim, Chico psicografou 451 obras, sendo 39 publicadas até 2002. As obras de Chico continuam sendo publicadas. Muitas foram traduzidas para o inglês, espanhol, japonês, esperanto, italiano, russo, romeno, mandarim, sueco e braille. Psicografou cerca de 10 mil cartas de mortos para suas famílias. Ter mortos aí ficou estranho, né? Cedeu todos os direitos autorais. Todos. Assim como muitos escritores que eu conheço que cedem também seus direitos autorais para obras. Como é que ele fazia? Ele escrevia, em média, 6 livros por ano, entre eles livros de romances, contos, filosofia, ensaios, apólogos, crônicas e poesias. E é o escritor mais lido da América Latina. Bom, essa é apenas uma coletânea das obras psicografadas, que ele psicografou de 1932 a 1940, então eu já mostrei para vocês o Parnaso de Além Túmulo. Vamos chamar a atenção, então, para Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Os romances há 2000 anos, 50 anos depois, seguem-se, né, que são romances. De 41 a 49, acho que tinha gente aqui que nem nascido tinha, né? Um dos primeiros romances que eu li,
Paulo Estevão. Acho que muitos aqui já leram também, né? Começa a ler e não para mais. Uma história linda. Paulo Estevão, Nosso Lar, já falei do Nosso Lar. Os Mensageiros, você lê Nosso Lar e logo você quer ler Os Mensageiros também. Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Agenda Cristã, Libertação. É claro que essa lista foi sublinhada por mim, então provavelmente deva existir algum livro da preferência de vocês. Jesus no Lar, de Neio Lúcio também, de 50 a 59. Ave Cristo espetacular também, lindo. Entre a Terra e o Céu, nos domínios da mediunidade, Ação e Reação, a gente aprende muito com o livro Ação e Reação. Evolução em Dois Mundos. Mecanismo de mediunidade, Sexo e Destino, Desobsessão ali, e a Vida Continua também, os romances. Bom, aí vai diminuindo a letra, porque a quantidade de livros também vai aumentando, né? Mas todos estão disponíveis ali na livraria. O Fonte Viva, que eu acredito que todos devam ter, né? Então, se não tem, aqui a gente recebe uma mensagenzinha toda semana, né? E por aí vai, ó, muita coisa, muita informação, muito trabalho. Olha só, de 90 até 94, todos esses livros. De 95 até 99. De 2000 a 2008. Ué, mas aí ele já tinha... 2008 já havia desencarnado, né? Mas continua. A FEB continuou publicando seus livros e ainda continua. O último, espero que não seja uma falha, mas o último que foi publicado mesmo depois do desencarne foi esse Colheita do Bem, pelo espírito Neio Lúcio. E é uma coleção. Tem Colheita do Bem, Sementes de Amor, é uma coleção também de guias, de informações de como nós podemos sobreviver nesse mundo, evoluindo de maneira mais rápida. A Morte é Simples Mudança, é um livro também que uma pessoa amiga leu e teve a sua vida transformada, mas eu não poderia deixar de trazer as principais frases, ou as mais famosas de Chico Xavier. Com certeza alguém aqui já tem uma no coração. Essas são as que eu selecionei e que me servem para o dia a dia. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então, ação e reação, né? Plantou, colheu. Esse é ótimo também, olha aí. Devia ser pregado em Goiânia inteira. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto ajudares aos outros, encontrarás os recursos de que precise. Cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. Chico era empirista, né? Então, a tábua rasa, né? A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Olha, eu tenho dito frequentemente que nós desperdiçamos algo muito mais precioso do que alimento, do que comida. É tempo. Porque desperdiçar comida gera um tipo de fome. Desperdiçar tempo é um tipo de fome difícil de recuperar depois. Olha que legal. Deixe algum sinal de alegria onde passes. Olha, agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito, né? Mensagem de humildade aí. Olha, essa. Eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Crê em ti mesmo, age e verás os resultados. Quando te esforças,
a vida também se esforça para te ajudar, mas você tem que dar o primeiro passo. A morte é a mudança completa de casa sem mudança essencial de pessoa. Planejar a felicidade dos outros é cavar com as próprias mãos. Planejar a infelicidade dos outros é cavar com as próprias mãos um abismo para si mesmo. E a minha predileta. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muita paz em Jesus, que Chico receba as nossas vibrações de gratidão, de paz, de amor e de muita luz. Que assim seja. Os nossos agradecimentos à nossa irmã Marisley Spindler Brasileiro pelo belíssimo estudo, porque é sempre